Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para oferecer as respostas que você procura perante dúvidas e conflitos apresentados pela vida, na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Tenho compulsões suicidas. Por quê? Não condenando o suicida ao suplício pela eternidade afora, como as religiões tradicionais, o Espiritismo oferece uma visão mais razoável e lógica sobre o problema. Segundo o Espiritismo, tal decisão sempre é motivada por transtornos psiquiátricos ou mentais graves. Experiências desenvolvidas no campo da terapia de vidas passadas por profissionais da saúde mental, sobretudo nos Estados Unidos da América do Norte, revelam que nas múltiplas vidas que o espírito vive é uma ocorrência possível. Allan Kardec diz que o próprio instinto de conservação constitui-se num mecanismo de proteção para que, por qualquer razão ou desequilíbrio ou desespero, apelemos para tão drástica ação. Na primeira obra que organizou em torno da sua original e esclarecedora obra, procurou ouvir seus orientadores espirituais em 15 questões sempre oportunas. Segundo eles, o homem não tem o direito de dispor de sua vida. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Os que hajam induzido ou levado alguém a esse ato de desespero responderão como por um assassinato. E tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, uma vez de uma, haverão duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Em geral, com relação ao estado do espírito, são muito diversas as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação, realmente, mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Algumas há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussões do estado do corpo no espírito, que, assim, independente de sua vontade, sente os efeitos da decomposição, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror, estado em que se também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Não é geral esse efeito, mas, em algum caso, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na terra
disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes conserva interditado. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Revelam os espíritos superiores que o suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Segundo eles, o perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza trilhões de unidades unicelulares que abandonam o corpo físico saturados de vitalidade que lhes é peculiar, levando o suicida a sentir por longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas. No importante livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um instrutor espiritual oferece um revelador exemplo para nossas reflexões. Diz ele: suponhamos uma pessoa acovardada diante da luta, perpetrando o suicídio aos 40 anos de idade no corpo físico. Essa criatura penetra no mundo espiritual sofrendo as consequências imediatas do gesto infeliz, gastando tempo mais ou menos longo segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispirítico. Logo que for possível, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas. Isso dá vazão a recônditos desequilíbrios emocionais que a colocarão logicamente em contato com as forças desequilibradas, que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Se essa pessoa não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesma, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós mesmos. No extraordinário acervo construído pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos, ele nos dá uma noção da dimensão e repercussões do gesto extremo na vida do ser que a ela recorre. Revela que no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas,
tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Se já vivemos outras vidas, se a evolução espiritual é nossa destinação, por que esquecemos o passado remoto? Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Muitos perguntam como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Ou como pode aproveitar-se da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Allan Kardec obteve como resposta a essas perguntas comuns que, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Temos essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente nos assalta e a que instintivamente resistimos, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebemos de nossos pais, quando é a voz da consciência que nos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Numa nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste o espírito, se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita à resistência àqueles pendores. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amargas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Tudo que Deus fez é perfeito.
e que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o que nos lembrar-nos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros nos exaltaria o orgulho, peando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que é necessário e basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, de que resultariam talvez os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar das suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito, ou ainda excitar nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e se encontra relacionado com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez. E sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido, consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo, e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Já o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal e para que tome boas resoluções. Ele dá as forças para resistir às más tentações. Tudo se encadeia no Espiritismo. E, quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Se em cada uma das suas existências um véu esconde o passado do espírito, nada perde ele das suas aquisições. Apenas esquece o modo por que as conquistou. Servindo-nos ainda de comparação com o aluno de uma escola, pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que a saiba quando passa para a classe seguinte. Seus castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar seu espírito. Amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo. E sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a ele se juntasse a lembrança do passado? Somos hoje pessoas de bem, mas talvez devamos isso aos rudes castigos que recebemos pelos malefícios que hoje nos repugnariam a consciência. Ser-nos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não nos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhais feito?
Que nos importa o que fizemos e o que sofremos para expiar, quando hoje somos uma pessoa estimável? Aos olhos do mundo somos um homem novo e aos olhos de Deus um espírito reabilitado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em nossas relações, em nossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez nos arruinou. Ou desonrou em outra existência e que espírito arrependido vem encarnar-se em nosso meio, ligar-se a nós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para conosco, por seu devotamento e afeição. Não nos acharíamos mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos nos lembrássemos de nossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? Supondo que um indivíduo condenado à prisão tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. O que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha de que não pôde esquecer. Direto ao ponto em 1 minuto. Paz. Se provações te afligem, Deus te concede paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustenta a paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém a paz. Emmanuel. Meus queridos irmãos e irmãs, nos parece tão difícil conservarmos a paz. Muitas vezes temos a sensação de que ela passa pelos vãos dos nossos dedos, a maneira de água que tentamos segurar. Mas, em verdade, nós precisamos continuar buscando a paz, porque ela nos dará, muitas vezes, a condição necessária que precisamos para prosseguirmos, para seguirmos em frente, para caminharmos. Por que será que muitas vezes nós temos a dificuldade de nos aproximarmos da paz? Não raras vezes temos o coração bélico, temos os sentimentos fortes e queremos guerrear com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos ou até mesmo conosco mesmo. Mas a paz se nos afigura como aquele lenitivo necessário para continuar trabalhando, continuar se desenvolvendo, evoluindo e buscando novos caminhos para o futuro. Meus amigos e meus queridos irmãos, pensemos sempre em buscarmos a paz, pensemos sempre em mantermos a paz, tenhamos a convicção de que atrás da paz nós poderemos encontrar caminhos claros, límpidos, horizontes mais corretos, mais claros para o nosso futuro. Nossos queridos amigos estão aí talvez a pensar, mas como ter a paz uma vez que as pessoas estão em guerra comigo? A paz precisa caminhar por nós. Não podemos exigir a paz dos nossos semelhantes, mas podemos praticar a paz por nós mesmos. E a paz muitas vezes pode significar para nós como a consciência tranquila e o dever retamente cumprido. Dessa forma, nós podemos estar em paz, ainda que o nosso redor esteja em guerra. Façamos o que nos for possível e tenhamos a consciência absolutamente tranquila. Dessa forma, gozaremos plenamente a paz que tanto buscamos. Palavras finais.
Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.